Olá, a gente começa mais um Aspomil de Olho no Futuro e hoje uma edição especialíssima recebendo Eli Correia, o homem sorriso do rádio, comunicador, hoje vereador também, o Eli Correia que virou político. Uma honra, Eli, ter você aqui no Aspomil de Olho para o Futuro, este projeto que abre espaço para falar de política, de comunicação, de segurança pública, na direção do Tenente Dirceu. Muito obrigado pela tua presença. Oi, gente! Um grande abraço a todos. Estamos aqui atendendo com muita alegria esse convite feito por você, pelo Tenente Dirceu, e, obviamente, participar e ver se ajudo a enriquecer esse programa que já é tão bom. Eli, que legal ter você aqui. Primeiro, vamos falar um pouquinho do Eli comunicador, né? Quantos anos já, hein, Eli, na estrada? Então, Emerson, eu comecei em 1969, 69. Já faz um bocado de tempo, 55 anos. Antes do rádio em si, que foi em Barra Bonita, interior de São Paulo, eu fiz um serviço de alto-falante em Sertaneja, no Paraná, onde eu nasci. Eu nasci em Sertaneja e ali eu comecei a trabalhar de pacoteiro de uma loja de tecidos chamada Casas Pernambucanas. E lá tinha um serviço de alto-falante onde eu comecei assim, a dar as minhas primeiras mensagens, vamos dizer assim, fazendo propaganda. Mas tudo começou de verdade quando um professor, Emerson, chamado Luiz Fabretti, ele achou que eu, quando crescesse, podia ser um locutor. Eu tinha 9 anos, estava no 3º ano primário. Não sei por cargas d'água que ele falou que quando eu crescesse poderia ser um locutor. Só que isso acabou facilitando a minha vida, porque ali naquele momento eu já sabia o que eu queria, com 9 anos. Tanto que quando eu 14, eu comecei nas Casas Pernambucanas, fazer lá o programa, e pela primeira vez falei no microfone, num serviço de alto-falante. Aí mudei para Barra Bonita, onde eu fiz um teste na Rádio Emissora da Barra, e comecei então a trabalhar no rádio em 69, logo após um Dia das Mães. E estou até hoje. Passei por Jaú, Rádio Jauense, PRG7, e aqui em São Paulo vim na verdade, Emerson, para trabalhar na estação rodoviária, porque ali um amigo tinha um colega que anunciava as partidas de ônibus, as chegadas, aquelas coisas, e esse amigo ia deixar esse trabalho para trabalhar numa rádio em São Paulo. Então haveria que essa vaga, abriria esse espaço. E eu vim pela primeira vez em São Paulo, só na rodoviária, conversei com o rapaz falou, tudo bem, você pode voltar semana que vem. Dali mesmo, peguei o ônibus, voltei. Uma semana depois, retornei para São Paulo, aí já com a mala e a cuia, né? De mala e cuia. Só que eu cheguei e o rapaz decidiu que não ia sair mais. E eu fiquei perdido em São Paulo. Você imagina um cara com 18 anos, nunca tinha saído assim para uma cidade grande, perdido em São Paulo. Desci a Rua Santa Ifigênia, olhando os prédios, vendo aquele povo. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer da vida? Achei uma pensãozinha e fui procurar rádio. E encontrei uma rádio chamada Rádio São Paulo. E ali eu comecei, então, com Sua Carta Vale Música. Isso em 72 em São Paulo. 69 no rádio e 72 em São Paulo. E estou até hoje. Ô Eli, você viveu e ainda vive, né? Mas você pegou o auge, né, da era do rádio. Sim. Principalmente aquele período nobre, que é o horário da manhã, né? Sim, horário nobre, você falou tudo. E era o horário das 8, que antigamente era 8, depois virou 9, da televisão. Isso. E o rádio era de manhã, realmente, horário das 8 ao meio-dia. E essa disputa talvez tenha sido maior lá nos anos 80, nos anos 90, né? Sim. E de repente o Eli Correia explode, né? Rádio Globo, principalmente, não sim, foi? Sim. Você passou pela Record também, mas pela eu estive na Tupi, que a Tupi também era uma grande emissora, Tupi nos Altos do Sumaré, até perto de onde a Aspomil manda para o Brasil e para o mundo esse programa, essa live aqui, essa entrevista. Então, a Rádio Tupi, na época, era também uma emissora que disputava pau a pau, vamos dizer assim, né? Uma potência. Era Globo, Tupi e Record. Então, eu comecei na Rádio São Paulo, fui contratado para a Rádio Tupi, a rede associada, fui levado depois para Record, fui para Globo, voltei para Record, voltei para Globo, fui para Capital, América, voltei para a Capital. Isso aí dá 55 anos, desde o interior. E um detalhe, né, ele sempre disputadíssimo, né? As transferências, né? Sempre foram acirradas, não foram? Você sabe, Emerson, uma coisa que sempre marcou, eu sempre dei audiência. Não sei se é qualidade ou não, se é talento ou não, mas eu sempre dei audiência. E isso aí fez com que houvesse, né, uma disputa entre o Eli Correia de manhã, depois passei a fazer à tarde também, e tanto de manhã quanto à tarde nós éramos líderes de audiência.
Isso aí me ajudou bastante a ocupar assim, um espaço no rádio. O que você acha que te marcou mais, Eli, no rádio? A gente tem, por exemplo, a Hora da Carta, né? Sim, a saudade, A as 2 horas da tarde. que acho que todo mundo que viveu essa época do rádio te ouvia, curtia isso. Eu, quando menino, sempre escutava com a minha mãe lá na Penha. A parte de ajudar também o próximo, Sim. né? O Clube da Amizade. Você sabe, Emerson, tudo isso se somou, mas eu acho que o primeiro impacto, vamos supor, que acabou acontecendo a meu favor, foi fazer com alegria o programa. Você imagina que ainda era um tempo em que São Paulo era São Paulo da Garoa, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e de repente eram aqueles grandes jornais, Jornal Falado Tupi, era redator-chefe na Rádio Globo, e todos aqueles vozeirões. E de repente chegou um cara ali no meio, levando alegria. Vamos acordar, pessoal, olha a hora, olha a hora, olha. E eu tinha um pianinho que eu tocava assim, fazia brrr, a hora, e era de minuto em minuto mesmo. Isso aí fez, e alegria, e pique. Então isso fez com que houvesse uma mudança. 5 horas da manhã, um camarada falando, dando risada. E alegria, isso me ajudou muito a ter um espaço no Rádio São Paulo. Ô Eli, você se consolidou no rádio, muitos falam, é o Silvio Santos do rádio, né? Que é um baita elogio, Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Ícone na televisão, também foi no rádio. Sim, também. Eu peguei o finalzinho do Silvio no rádio, lá na Record. Lembra quando ele comprou a Record? Então ele também fazia rádio. Era o Zé Bétio, era Gil Gomes, Silvio Santos e Nelson Rubens, Barros e Alencar. E aí entrava eu 1 hora da tarde, e até às 3, e às 2 horas a Sessão da Saudade. E depois vinha o Altieres Barbieri e voltava o Zé Bétio às 4h30. Foi uma programação líder absoluta de audiência. Que seleção, uma seleção dessa não tem como, hein, Tenente? O Eli e o Silvio, para você é um elogio ser comparado ao Silvio? Não, eu acho que é um exagero até, porque, o Silvio é o Silvio, né? Eu me sinto honrado, mas não sou o Silvio do rádio. Porque o Silvio foi um monstro sagrado, foi um máximo. Eu, particularmente, sou o maior fã do Silvio. Então, eu acho que é até um exagero falar isso. Mas eu fico calado, né? Fico na minha. Poxa, é gostoso ouvir, né? Como é que você explica estar há 50 anos no ar, há 55? Não é fácil, né? Não é fácil, mas eu acho que eu fui me adaptando ao tempo. Por exemplo, comecei musical. Sua carta vale música, sucesso que você pediu, só isso. Mas aí fui acrescentando informações. Fui acrescentando prestação de serviço. A Saudade veio em 79, me deu uma projeção muito grande, porque o mundo vive de histórias, né, Emerson? Desde a antiguidade se conta história. E eu tive a felicidade de, não sei porquê, criar esse momento às 2 horas da tarde, a Hora da Saudade. As pessoas me mandam suas cartas, suas histórias, até hoje, agora só que não é mais carta, né? Assim, escrita, manuscrita, é tudo digitada, né? É tudo por e-mail, por celular, por computador. E essas histórias acabaram me dando uma consolidação muito grande, porque onde eu vou é o Oi, gente, e a carta da saudade. Que saudade de você. E a gente fez uma live na época da pandemia e eu te perguntei isso. Qual foi a carta que mais te marcou, aquela história que você não esquece? Sinceramente, tem uma carta, aonde eu vou e alguém me pergunta, eu respondo que é a carta do Jamil. A carta do Jamil. Jamil ele estava no presídio Tiradentes? Não, Carandiru. Estava ali no Carandiru, que era o famoso Carandiru, hoje desativado, né? E ele, então, me manda uma carta, condenado à pena máxima por ter por ter executado todos que executaram a família dele. Ele era um filho adotado. E ele, então, com 9 anos, viu a família ser executada. E ele se escondeu e foi salvo por causa disso, não teria sido morto. Mas com aquela idade, ele jurou que um dia ele faria justiça, com as próprias mãos. E realmente, aos 17 anos, ele volta a essa fazenda, a essa propriedade, que não pertencia mais à família, e volta e pede licença. E cada quarto que morava, as irmãs, o pai, a mãe que os adotaram, né? Ele jurou que cruzava o braço, assim, está tudo escrito na carta. Ele cruzava assim, os revólveres e jurava de que ia... E a partir dali ele começou a executar um a um. E ele então me mandou essa carta, já preso, e nós entrevistamos ele. E, obviamente, hoje ele já é não sei nem se já não morreu, mas foi essa carta que mais me marcou, ao lado de uma outra, que é meio assim, vamos dizer assim, como é que eu diria?
É a Mendiga da Banana. É diferente a história. Era uma pessoa que tinha perdido alguém e pediu e queria tanto que essa pessoa voltasse. E aí alguém ensinou a tal da Mandinga da Banana. E o cara não voltou, rapaz? E o cara não voltou. Deu certo. Deu certo, só que aí, quando o cara voltou, ela perdeu o interesse. E para desfazer a Mandinga da Banana? Já era. Não havia como. Então, essa Mandinga da Banana é outra também carta histórica da Sessão da Saudade. Mas tem muitas outras. Eli, muitos disseram que o rádio ia acabar, né? Quando chegou a televisão, o rádio não acabou. Muitos disseram que a própria TV poderia acabar com a chegada da internet e o rádio pior ainda. Mas não acabou, o rádio continua, o rádio se reinventa e você é uma prova disso, né? Emerson, é verdade. Você sabe que Bill Gates, ele falou uma frase que marcou muito, de que se alguém lá no futuro tiver que anunciar o fim, vai ser o rádio anunciando o fim da internet. Porque a internet ela não vai anunciar o fim do rádio, porque o rádio não terá fim. Então eu acho que o rádio, como primeiro grande veículo eletrônico, não sei se é assim que eu posso dizer, de comunicação, permanece até os dias de hoje. Ele vai se adequando sempre às novidades, às novas realidades. E tanto que hoje o rádio ele se readequou à internet. Ele está totalmente integrado à internet. Tanto que o rádio hoje é meio que televisão, né? Uhum. Você tem imagem e tem o som, o áudio e o vídeo. Então o rádio vai se readaptando e creio que assim que o Bill Gates tenha razão. Que se um dia alguém tem que anunciar o fim, vai ser o rádio anunciando o fim da internet. Como isso não vai acontecer, então o rádio também não vai morrer. E acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Ele é o formato aqui, né? Parece um estúdio de rádio, lembra muito, né? Exatamente, tem vídeo, tem áudio. É isso. E é isso aí. É a realidade. É o rádio. Né? Aqui é um rádio, né? E é uma televisão. É isso. E é a internet. Foi difícil para você se adaptar a esse novo mundo ou não? Você chegou a ficar preocupado? Vai acabar? Não, preocupado não. Mas eu confesso a você que eu tenho dificuldades ainda hoje de me inteirar de tudo. Eu tenho dificuldade. A verdade é que eu até vinha no caminho falando antes para chegar aqui que eu tinha que fazer um curso ainda que eu tenha acompanhado tudo. Mas a evolução é muito rápida, né, Emerson? Uhum. Então eu me sinto meio que um peixe fora d'água ainda. Muito embora eu tenha tentado acompanhar e acompanho, mas quando eu vejo as pessoas fazerem palestras, quando eu vejo as pessoas falando de tantas coisas, eu fico assim pensando, meu Deus, eu sou um analfabeto digital, analfabeto digital. Mas nada que a gente não aprenda, o que tente pelo menos aprender, né? Você quando está diante do microfone, eu, por exemplo, eu amo televisão, amo jornalismo, hoje estou no SBT, amo o SBT, e me realizo trabalhando, quando eu faço minhas reportagens, conto as histórias lá. Como é que é o Eli diante de um microfone? Depois de 50 anos de profissão, você ainda se realiza? Sim. E você sabe que o rádio, o microfone, ele me deu uma condição de eu ser eu mesmo. Eu posso ser, talvez, no microfone, aquilo que nem sempre eu sou no dia a dia, porque eu sou um cara tímido, um cara acanhado, um cara que às vezes não expõe o pensamento. Infelizmente, é uma realidade minha. Eu tento mudar, gostaria de mudar, de ser uma pessoa... Ora, eu vou para o microfone, aí eu dou opiniões, até contundentes, eu faço graça, eu sou uma pessoa, eu falo de amor. Então, é como que se o rádio, como se o microfone fosse uma porta que se abre a mim para eu ser mais eu, para eu ser eu mesmo, coisa que às vezes fora do rádio eu não sou. Eu sou uma pessoa, às vezes, fico ali quietinha num canto. Infelizmente, porque eu acho que nesse mundo você tem que ser bem extrovertido e não introvertido. Mas no rádio eu me solto e vejo o rádio como uma grande, não muleta, mas um grande instrumento para que eu possa manifestar tudo aquilo que vai dentro de mim. Eu abro meu coração quando eu estou no rádio e isso me ajudou muito. Pelo menos, só que acaba você vivendo um mundo, né? O mundo do rádio. Agora existe outro mundo fora do rádio. É esse que eu tento até hoje, sabe, viver, assim como eu vivo no rádio. Porque as pessoas falam assim, poxa, ele é do rádio, mas ele nem parece que é do rádio. Olha, ele é tão assim, sabe? Ele no rádio é tão expansivo e tal, isso. Mas fora do rádio, infelizmente. Mas ele não se puna por isso. Tem grandes nomes da comunicação que têm uma história parecida. O Fernando Vanucci, por exemplo, lembra? Alô, Vanucci, alô você, poxa, Vanucci. Vanucci abria o microfone, ele era uma explosão, mas fora do ar, fora das câmeras, ele era um cara acanhado, falava baixo,
pouco conversava. Então já não me sinto o único. E grandes nomes, viu? Tem hora que eu penso, poxa, mas aliás, até vou dizer, na Câmara eu sinto isso. Poxa, eu até imagino que as pessoas esperavam, né? O Eli Correia, o locutor, de não sei quanto, né, conhecido, famoso, sei lá, vai chegar aqui, vai subir lá na tribuna, vai fazer grandes... Rapaz, eu subo, quando eu olho que alguém está me olhando, eu tremo na base, falo, meu Deus, por que eu não me sinto que eu estou no rádio? Por que eu não estou aqui no rádio? Imagina que aqui é um estúdio. Mas não é, né? Mas agora você está me falando de outras figuras também? Pode ficar tranquilo, grandes nomes. Renato Aragão. Que a gente cresceu assistindo, fazendo graça. Fora do ar ele é um cara... Na dele, entendeu? Você vê, rapaz, tem como é que é? Então eu não sou o único, então pelo menos estou perdoado, eu estou me perdoando. Fica tranquilo. Agora você falou em política, vamos falar um pouco sobre isso também. É um mundo que você não conhecia na prática, né? Claro, a gente vive política todos os dias, e você como comunicador, mas você resolveu entrar na política e vivenciar a política. Por quê? Primeiro que eu sempre participei da política, né? Por exemplo, em grandes eleições, eu estive em vários comícios, né? Ou showmícios, que antigamente tinha muito, né, Emerson? Showmícios e tal. Eu participava, eu apresentava. Meu filho foi 6 vezes deputado, 3 estadual, 3 federal. Ajudei outras pessoas a também se elegerem, né? Agora, na atual situação, no momento em que você vive, 55 anos depois, que quando eu me candidatei eu estava com 50 anos, agora 55, estava com 51. Então, eu achei que era hora de eu fazer alguma coisa além do rádio. A vida inteira no rádio, a vida inteira dentro ali daquele estúdio, praticamente, desde novinho. Então, eu pensei que, porque eu participei de tantas campanhas, por que eu não posso tentar a minha, de repente? E olha que eu consegui, foi na época do Covid, da pandemia, achei que até nem fosse conseguir, porque todo mundo em casa, aquela coisa toda, mas foi possível eu me eleger. Na época eu fui o segundo do partido, e entre os 20 mais. E você sabe que aí eu conheci realmente um outro mundo, o mundo da política, o mundo de conversar, de você dialogar, de você voltar, dar um passo atrás, de repente ser um pouquinho mais firme, um passo à frente. Então, é onde entra as negociações, né? Entendendo, boas negociações, aonde você negocia um projeto seu em prol de um projeto do outro, aonde você cede aqui, cede ali. Isso aí eu não estava acostumado, isso aí realmente eu estou aprendendo. E o que você fez, suas propostas na Câmara, qual foi o seu foco assim nessa legislatura que ainda está em vigor? Então, na verdade, o meu foco foi, vamos dizer, a pessoa idosa. Tanto que a minha primeira lei, o projeto de lei aprovado pela Câmara, e por unanimidade, foi a mudança do pictograma, porque aquilo dos ônibus, de supermercado, e, enfim, onde você dá o atendimento prioritário a determinadas categorias, vamos dizer assim. É aquela imagem, né? Mulheres grávidas, cadeirantes, e quando chega na hora do idoso, dos 60 a mais, a imagem que você tinha era de um velhinho abaixado assim, com uma boininha, de bengalinha. Eu achava que aquilo não era a imagem dos 60 a mais, e nem mesmo de 70 a mais. Então, aquilo me chocava. E eu apresentei um projeto de lei em que mudou 60 a mais, uma pessoa ereta, e escrito 60 a mais. Não precisa mais do que isso. Porque se as empresas, pensei comigo, se as empresas gastam um bom dinheiro para fazer um logotipo para ela, né? Aquele logotipo do velho caído, quebrado, estava muito mal. Quer dizer, as pessoas até acham que aquilo era um estorvo. Essa aí foi a primeira lei. Então, hoje, os pictogramas de São Paulo terão que ser sempre ajustados de uma pessoa ereta, quer dizer, um desenho, né? E 60 a mais. Eu acho que está mais condizente com a realidade atual. Outra coisa que eu achei que foi interessante, uma doutora chamada Fátima Duarte, ela veio até meu gabinete e falou: Eli, por que nós não fazemos, você não faz um projeto de lei, eu te dou sobre as mulheres cadeirantes, para que as mulheres cadeirantes tenham nas unidades de saúde um atendimento especial, um atendimento diferenciado. Começa pela maca, uma maca móvel. Achei aquilo interessante. Então, muitas mulheres cadeirantes, mulheres que usam cadeiras de rodas, não necessariamente cadeirantes, mas se utilizam de uma cadeira de rodas, elas mesmas podem até subir na maca, saírem da cadeira, né, de um jeito e ir para a maca. Isso aumenta a autoestima dela,
Porque às vezes pegar no colo infantiliza um pouco a pessoa. Então eu achei aquela ideia boa, apresentei o projeto, foi aprovado. Então hoje existe o território inclusivo, que é uma lei nossa. E isso aí eu achei que foi legal. Uma outra também, Emerson, que eu li uma manchete de um jornal dizendo assim: a pandemia do Covid acabou, mas outra pandemia começa, a da depressão. Então nós também apresentamos um projeto, foi aprovado, chamado Mente Saudável, aonde obrigatoriamente a rede pública tem que dar um atendimento às pessoas com transtornos mentais, e são muitos. Hoje a depressão é muito grande, a solidão é muito grande, muitas pessoas morrem sozinhas, porque elas deprimidas, elas se fecham no mundo delas. Então eu achei essa lei também interessante, a Mente Saudável. Só para terminar, uma outra que também me tocou e me toca muito. Uma mãe que cuida de uma criança com deficiência física. Às vezes pessoas que estão não só tetraplégicas, às vezes paraplégicas, provocadas por acidente, atropelamento. O que essas mães fazem na vida senão só cuidar desse filho ou dessa filha? E como é que essa mãe é cuidada? Como é que essa mãe também acaba ficando doente? Porque você tem que ficar ali 24 horas. Eu mesmo fui numa casa, entre tantas, onde o filho só pisca. Ele está totalmente... Então, filho, você lembra do Eli Correia? Pisca 3 vezes. Então, ele 3 vezes piscou para dizer que ele lembra. Quer dizer, essa mãe vive... Então, chama-se Semana da Mãe Atípica, no mês de setembro, para que seja discutida a situação dessa mãe, para que ela também seja amparada. Não é só o filho, ela também. Né? Então, eu tenho essa preocupação. Acho que é uma preocupação assim de cara de rádio, de cara de televisão como você. Você vê os problemas. E por que não tentar apresentar alguma solução? E aí, esse tem sido o meu trabalho ao longo do tempo. E essas ideias, Eli, vieram do público, da sua equipe de assessoria? Olha, essa do pictograma, de mudar a imagem da pessoa de idade ali caidinha, com aquele molezinho que eu acho... Nossa, essa veio de uma criança num programa de televisão, desses de reportagens. De repente até pode ter sido você, eu não me lembro aqui. A criança dizia assim: olha, eu não vejo meu avô assim não, ó. Meu avô não é desse jeito não. Meu avô é uma pessoa esperta, meu avô trabalha, meu avô é ativo. Eu falei, olha, é verdade, essa criança tem razão. Então nós mudamos isso aí. O caso da Mente Saudável foi uma manchete de jornal que me chamou a atenção. Acabava uma pandemia e começava outra, a da depressão. O caso dessa mulher atípica, da mãe atípica, aí já foi uma moça chamada Ana, ela tem uma entidade chamada Rede de Acessibilidade, ela cuida, ela própria é paraplégica, vítima da polio, mas ela cuida de quase 1000 pessoas nessas condições em Santo Amaro. E ela então veio até a mim e eu falei, pô, interessante a gente estabelecer uma semana para a mãe atípica. No caso das mulheres que usam cadeiras de rodas para ter um atendimento diferenciado nas UBSs, foi da médica. Então as pessoas, ou eu capto no dia a dia, ou tem pessoas que me trazem a ideia e eu procuro desenvolver. Qual balanço você faz, Eli, desse seu primeira experiência, né, como vereador? Que balanço que você faz? Eu acho que é um balanço positivo até enquanto realizador. Porém, eu não soube, ainda que eu seja comunicador, mas eu não soube comunicar essas coisas. Eu não soube comunicar essas realizações. Talvez eu deveria ter usado mais, até os próprios colegas, né, para que divulgasse. Por exemplo, o território inclusivo. Eu achei de suma importância as mulheres hoje em cadeiras de rodas terem esse atendimento, quer dizer, terem um espaço para que elas possam, né, serem cuidadas de maneira diferenciada. Então, mas eu nunca divulguei aquela coisa. Você lança aquela ideia, talvez faltou. Para mim, o balanço é bom, porém eu deveria ter divulgado mais. E com certeza essas coisas poderiam estar, talvez até mais, sendo utilizadas. E é isso que você explica a sua não reeleição, que você tentou a minha não reeleição se deve, talvez, a essa comunicação que eu não tive, porque as pessoas falam, mas o que o Eli Correia fez? Teve um ouvinte que falou, olha, o Eli Correia, bom comunicador, bom apresentador, mas o que ele fez realmente como vereador? Faltou, então, eu dizer às pessoas, olha, né, ao longo de 4 anos, e não só num momento, ao longo de 4 anos, comunicar aquilo que foi. E outras tantas, só para você ter uma ideia, são 95 leis aprovadas, as mais diferentes. E faltou essa comunicação, eu creio. Faltou também você ter um espaço
talvez, eu sou aquele cara que não tem reduto. As pessoas falam, onde é que seu reduto? Eu não tenho reduto, eu não tenho um lugar. Faltou talvez eu ocupar um espaço da cidade, ainda que pequeno que fosse, para eu, ali sim, faltou talvez um pouco de experiência, para eu desenvolver ali nesse pedaço obras, porque você tem emendas, você tem emendas parlamentares, né? Então, e tem outras possibilidades de você fazer coisas para um bairro, para uma região. E eu fiquei, desde o começo até o fim, como assim, uma pessoa da cidade, e não necessariamente da cidade e de um reduto. Você olhou para toda a cidade, para várias regiões, mas não focou num reduto específico. Isso aí foi um erro que eu sou suplente, e se caso eu for como dizer, se eu assumir, né, e é possível, é rápido, eu vou ver isso aí com bastante critério. Você ter um espaço da cidade para você cuidar. E depois você cuida da cidade inteira, mas um espaço em particular. Isso aí também foi uma das coisas que provavelmente me prejudicaram. Então posso dizer que o Eli Correia gostou da política? Olha, gostei, e você poder estar junto às pessoas. Você poder usar o rádio, não usar o rádio no sentido assim de usar o rádio, mas você poder ter o rádio como seu aliado para poder estar com essas pessoas, fazer alguma coisa de bom para elas. Eu já tenho o Clube da Amizade, que você conhece, Emerson. É um trabalho assim, social que eu faço, não agora no tempo de vereador, mas desde os anos 70. Desde os anos 70. É bom que as pessoas fiquem... dizem, agora na época da eleição. Não, e nem época de vereador. Sempre sim, o Clube da Amizade. Então, só para você ter uma ideia, foram mais de 40 mil cadeiras de rodas doadas, mais de milhões de pacotes de fraldas, cestas básicas, mas isso ao longo de 40, 50 anos. Então, eu diria para você que eu gostei da política porque pude exercer na prática aquilo que eu já fazia no rádio. E você fica mais perto da realização. E você não abandonou o rádio, né? Não abandonei o rádio. Eu continuo no rádio e procurando fazer o mesmo trabalho que eu sempre fiz, só que agora acrescentando o lado político, que acho que veio para acrescentar. E o rádio acrescenta a política e a política acrescenta o rádio. Agora eu só preciso comunicar melhor. É isso. Comunicar você sabe bem, precisa voltar isso para a política. Eli, televisão você chegou a fazer, né? Fiz alguma coisa, Emerson. É que nem... verdade que eu sou, você mesmo citou acho no começo, eu sou fruto de um momento do rádio bom, onde se ganhava bem. Onde se ganhava bem, e ganhava bem mesmo. Então, e era um tempo ainda que a televisão também estava ainda tateando o terreno, né? Só depois dos anos 80, 90 que veio se firmar. Então, naquele momento eu fiz alguma coisa, mas o meu negócio era rádio. Hoje eu mudaria essa minha concepção. Eu acho que eu poderia fazer o rádio e também poderia ter me desenvolvido na televisão. O que você fez? Você lembra em TV? Foram poucas coisas. Foram né? poucas coisas. E rápidas, né? E rápidas. Eu não... foi um programa... SBT fiz alguma coisa na TV Gazeta, fiz alguma coisa na Cultura, umas aulas lá que havia na Cultura, eu apresentava essas aulas, não eu, o professor, mas eu apresentava e chamava os professores. Então eu fiz algumas coisas. Mas se eu tivesse aquela garra para fazer televisão, eu poderia ter desenvolvido. Mas você gostou? Você se sentiu bem nesse universo? Não, eu me senti bem, mas eu me sentia melhor no rádio. E tanto que eu não dei sequência. Porque a TV mexe com a imagem, né? No rádio você pode, às vezes, não tá tão bem vestido, o povo não tá vendo, né? É que nunca ninguém viu o Gil Gomes. Mas eu vi o Gil Gomes ficava só de cueca. Ele ia transfirando naquele estúdio, ele ia narrando, ia tirando a camisa, ia tirando Aí ele só ficava de cueca. Quem imaginava que o Gil... Hoje não daria mais. Tanto é que ninguém podia nem entrar no estúdio, né? Nem na técnica, senão que o Gil, nossa, é aquele jeito dele. Mas hoje não daria, porque hoje nós temos a imagem, né? Tem TV, né? Mas então é isso. Eu lamento não ter tido esse amor pela televisão, como eu tive pelo rádio. Talvez eu poderia estar nos dois veículos, quem sabe, né? Eli, muito legal esse bate-papo, muito bom te receber aqui no Aspomil, de olho no futuro. Eu sei que você teria história para mais, sei lá quantas horas de bate-papo aqui, mas, poxa, primeira vez que a gente te recebe, foi uma honra
e tenho certeza que você vai voltar mais vezes. Você não faz ideia do que eu estou sentindo, rapaz. Uma alegria, a forma tão descontraída que rolou o nosso papo, né, Emerson? Deixar aqui um abraço carinhoso para o Tenente Dirceu. Nossa, essa figura ímpar da nossa polícia. Olha aí, para o pessoal da ASPOMIL, Associação de Assistência Social dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Isso é uma honra poder estar aqui, olha, de olho no futuro, olhar para o amanhã. E nós acreditarmos que, apesar de tudo que nós enfrentamos no dia de hoje, o futuro será melhor. A gente tem que também ter fé, né? Não, mas será? Não, o futuro vai ser melhor e por isso nós devemos ter esse olhar positivo, olha aí, no futuro, como diz a ASPOMIL. Legal, Eli, muito bom. É isso, gente. Aqui termina mais um ASPOMIL de olho no futuro e a gente volta no próximo programa. Até lá.